Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, dando continuidade à nossa mensagem do domingo passado. Gostaria de compartilhar com os irmãos, então, mais duas qualidades de uma igreja que procura viver segundo o propósito de Deus. Igreja de acordo com o propósito de Deus. Efésios capítulo 4, de 11 a 14, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela armadilha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra bendita. Pedimos, ó Deus, Senhor, que Tu a apliques aos nossos corações, conforme as nossas necessidades, segundo a Tua vontade. Tem misericórdia de cada um de nós que aqui estamos. Estamos aqui na dependência do Senhor e queremos ouvir, sobretudo, a Tua palavra, a Tua voz, pois é no nome de Jesus que te pedimos e suplicamos. Amém e amém. Meus amados, como vimos na semana passada, uma igreja que procura viver de acordo com o propósito de Deus, é uma igreja que busca a unidade. Isso está muito claro nos versos de 1 a 6 deste capítulo 4 da carta aos Efésios. Agora, nos versículos 11 a 14, encontramos outras qualidades que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta manhã. Primeiramente, uma igreja, de acordo com o propósito de Deus, busca o seu aperfeiçoamento. Busca o seu aperfeiçoamento. Os versos 11 e 12 nos dizem que Deus concedeu à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, à luz deste texto, meus amados, a principal ocupação de um pastor deve ser a capacitação da igreja para a obra do ministério. Isso significa multiplicar a ação pastoral através dos membros da igreja. Certo autor disse que o Novo Testamento não vê o ministério como uma prerrogativa de uma elite clerical, mas sim como vocação de todo o povo de Deus, de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, de todo aquele que abre o seu coração para Cristo. Isso ficou muito claro, especialmente no contexto da Reforma Protestante, quando Lutero defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente tem acesso livre, espontâneo à presença de Deus, mas tem também o privilégio de servi-lo com todo o ser, com todo o seu coração. John Drescher afirma que este texto é uma clara orientação quanto ao objetivo final de toda a pregação e ensino e serviço de um pastor, que deve ser de equipar os membros da igreja para não somente crescer conforme a semelhança de Cristo e ter discernimento espiritual, mas preencher o lugar de edificação da unidade do crescimento do corpo de Cristo.
Hernandes Dias Lopes afirma que a função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas capacitar os crentes para realizarem a obra. A palavra aqui, serviço, no original, é a palavra diaconia, e é usada aqui não para descrever o serviço dos pastores, mas o serviço de todo o povo de Deus, sem exceção. Quando uma igreja vive em função do trabalho único de um líder ou da sua liderança, corre o risco de se tornar um ajuntamento de espectadores e não de servidores, não de servos comprometidos com a sua obra. Jesus chamou 12 discípulos para que estivessem com Ele. E com Ele estiveram durante 3 anos. E durante aqueles 3 anos foram capacitados pelo Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: façam como eu faço. Façam da maneira como eu faço. Quando eu já não estiver mais com vocês de forma física, façam como vocês me viram fazer. Este é o modelo de Jesus e precisa ser o modelo da igreja de Jesus também. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus concedeu à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de promover o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento aqui é uma palavra que aparece no Novo Testamento somente aqui nesse texto. O verbo correspondente aparece em Marcos 1, verso 19, para indicar que os discípulos estavam consertando as redes para que tivessem condições de lançá-las ao mar. Uma rede furada certamente perderá os peixes. O processo de aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento de cada um de nós, é o processo por meio do qual o Senhor nosso Deus vai fechando todos os espaços na nossa vida para que sejamos lançados ao mundo e sejamos úteis nessa pescaria de gente, de homens, de mulheres, de pessoas para Cristo e para o reino de Deus. Essa palavra também pode ser usada para o ato de restaurar um osso quebrado. Tem também o sentido de aperfeiçoar aquilo que está deficiente na fé dos cristãos. E dá a ideia de levar os crentes a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo de Cristo. Que Deus, amados irmãos, avance na sua obra de aperfeiçoar o que está deficiente na nossa fé, o que está deficiente no nosso caráter, o que está deficiente na nossa vida, para que nos tornemos cada dia mais aptos para a obra que Ele quer realizar em nós e através de nós. Paulo refere-se ao aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui é uma palavra que Paulo utiliza não apenas em Efésios, mas em várias outras cartas para indicar os crentes, para indicar os cristãos, membros do corpo de Cristo. Ela certamente serve como uma boa lembrança daquilo que Deus espera de cada um de nós cristãos: santidade. Vale a pena lembrar que a santidade faz parte do processo de aperfeiçoamento que Deus está tentando desenvolver em nós. Ele espera que vivamos em santidade, Ele espera que vivamos de maneira santa no meio de uma geração corrupta e perversa. A santificação faz parte, portanto, do aperfeiçoamento dos santos. No dia que entregamos a nossa vida a Jesus, Ele simplesmente começou esta obra de aperfeiçoamento que durará até a eternidade.
Ele começou o processo. Infelizmente, muitas vezes esse processo, esta obra é embargada por nós mesmos, quando impedimos que Deus faça em nós aquilo que Ele quer fazer. Na medida em que permitimos, Deus trabalha em nós para nos aperfeiçoar, para nos tornar melhores. Porque, sem dúvida alguma, Ele deseja que cheguemos à eternidade. Naquele dia em que fecharmos os olhos para este mundo, Ele deseja que cheguemos à eternidade melhores do que nós estamos hoje. Por isso, Ele hoje está empenhado em aperfeiçoar o nosso caráter, Ele está empenhado em aperfeiçoar as nossas ações e as nossas reações, Ele está empenhado em aperfeiçoar os nossos relacionamentos, a maneira como tratamos as pessoas, a maneira como lidamos com as pessoas, começando dentro da nossa casa. Ele deseja aperfeiçoar a nossa vida, porque somos falíveis, temos uma natureza humana carnal, tendente ao pecado. Entretanto, Deus tem poder para transformar a nossa vida. Ele tem poder para nos aperfeiçoar, de tal forma que possamos chegar melhores à eternidade e tenhamos uma utilidade maior para Ele enquanto não chegamos à eternidade. Não se trata aqui de equipar, capacitar os santos apenas do ponto de vista intelectual. Devemos nos capacitar de forma intelectual cada vez mais. Entretanto, a capacitação intelectual não é suficiente para a obra de Deus. A obra de Deus não é feita apenas na força da nossa capacidade humana e intelectual. É feita também na total dependência de Deus, na total dependência do Senhor. Esse aperfeiçoamento dos santos tem duas finalidades, pelo menos. Tem a finalidade de nos ajudar no desempenho do serviço, no desempenho do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Você, meu irmão, minha irmã, tem um ministério. Isso me faz lembrar de um amigo pastor que estava à porta cumprimentando os irmãos. Que saudade, né, irmãos, de estar ali à porta e poder cumprimentar todos vocês. Que essa pandemia passe logo, que acabe logo, que a gente possa voltar a se abraçar sem restrições. Mas esse pastor estava à porta e cumprimentando seus irmãos, os membros da sua igreja, e um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu estou aqui para lhe ajudar no seu ministério. E aquele amigo, pastor, disse àquele irmão: meu irmão, muito obrigado, eu agradeço muito a sua disposição em me ajudar no meu ministério, mas eu gostaria de lhe dizer que eu também estou aqui para lhe ajudar no seu ministério. E aquele irmão levou um choque. Ele não tinha entendido ainda que ele tinha um ministério. Todos nós somos ministros. A palavra ministro no Novo Testamento é a palavra para servos. Todos nós somos servos. Deus nos chamou para servi-lo. Todos nós somos servos de Deus. E se somos servos de Deus, temos um ministério a cumprir. Deus concedeu à sua igreja pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ministério de quem? Dos santos. Para o ministério dos crentes. Cada um tem uma função distinta a ser desempenhada como um ministro, como um servo de Deus. O serviço é realizado mediante
o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes. Deus deseja nos aperfeiçoar para que possamos servi-lo melhor. Abra sua Bíblia em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 20 e 21, por favor. Abra sua Bíblia. Paulo vai falar sobre esse aperfeiçoamento em termos de purificação. 2 Timóteo 2, de 20 a 21, Paulo nos diz que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Meus amados, o problema está em tentar desempenhar o serviço do Senhor sem essa purificação, sem esse aperfeiçoamento. Quando deixamos de buscar o aperfeiçoamento, fazemos as coisas do nosso jeito, e não do jeito de Deus, não do jeito que Deus quer que façamos. Portanto, o aperfeiçoamento, a purificação dos nossos erros, a purificação da nossa vida, tem por finalidade promover o serviço do corpo de Cristo, a funcionalidade do corpo de Cristo, para que esse corpo funcione e seja edificado. Porque, em segundo lugar, o aperfeiçoamento dos santos visa a edificação do corpo de Cristo. Volte comigo a Efésios 4, verso 12. Paulo vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está o objetivo do serviço, a edificação da igreja, a edificação de uma igreja viva, relevante, que faça diferença, que resgate aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Edificar é construir. Edificar ou construir uma casa é muito mais fácil do que edificar e construir uma família. Edificar e construir um templo é muito mais fácil do que construir uma igreja. A família e a igreja são feitas de pessoas. A casa e o templo são feitos de tijolos, ferro, cimento, areia, pedra. Família e igreja são feitas de pessoas, cada uma com seu jeito de ser, cada uma com a sua personalidade, com seu temperamento, com as suas idiosincrasias, ou seja, com o comportamento peculiar de cada um. Jesus disse que edificaria a sua igreja. E nós, quando desempenhamos os nossos ministérios, estamos edificando a igreja. Estamos servindo ao Senhor para edificar o corpo de Cristo. Nesse corpo, cada um tem a sua função. Uma minúscula célula que só pode ser vista por um microscópio. Tem cada uma célula a sua função, e dentro da célula vários elementos têm funções distintas. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo para a edificação deste corpo. Jesus disse que edificaria a sua igreja, e Ele quer usar a mim e a você para edificar a sua igreja. Quando cada um de nós cumprimos a nossa parte, quando cada um de nós cumprimos a nossa missão, somos instrumentos de Deus para a edificação da sua igreja. Mas, em segundo lugar, uma igreja de acordo com o propósito de Deus busca não apenas o seu aperfeiçoamento, busca também a sua maturidade ou o seu amadurecimento. Aperfeiçoamento e amadurecimento. Volte comigo a Efésios 4, versos 13 e 14.
Paulo vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está falando aqui sobre maturidade. E ele diz que essa maturidade é alcançada quando nós nos empenhamos em buscar o pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse conhecimento do Filho de Deus não significa simplesmente conhecer as histórias de Jesus, saber tudo sobre Jesus. Este conhecimento vem como fruto da nossa convivência com Cristo, do nosso caminhar com Cristo, do nosso relacionamento com Cristo. Temos convivido com Cristo de tal maneira que estamos crescendo no conhecimento dele. A cada ano que passa, o conhecemos mais, o conhecemos melhor. Francis Foucault disse que jamais conheceremos uma pessoa apenas com a mente, apenas com o nosso intelecto. O conhecimento do Filho de Deus exige profunda comunhão com Ele. Requer profunda comunhão com Ele. Requer profundidade, não superficialidade. Para conhecer o Filho de Deus, precisamos gastar tempo com Ele. Precisamos levar a sério o nosso tempo de oração, para que possamos conhecer melhor a sua vontade, para que possamos conhecer melhor o seu jeito de agir. Aquele livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, trabalha tanto essa questão. Nós precisamos conhecer o jeito de agir do nosso Deus. Se queremos nos tornar parecidos com Ele, se queremos imitá-lo, não podemos apenas ficar alimentando o conhecimento intelectual a respeito de Jesus, se esse conhecimento não se traduz em atitudes, não se traduz num cristianismo autêntico. Precisamos conhecer o Filho de Deus para viver como o Filho de Deus. Precisamos viver com Jesus, andar com Jesus, expressar Jesus ao mundo. Esta maturidade se revela através do conhecimento profundo do Filho de Deus. É interessante que a maturidade não está necessariamente ligada à idade. Nós podemos ter idade sem ter maturidade. Todos nós estamos sujeitos a isso. Podemos ter idade e ainda demonstrar um comportamento de criança. Maturidade, portanto, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Maturidade, disse Warren Wiersbe, tem a ver com a nossa semelhança com Cristo. Somos maduros quando parecemos com Cristo. Isso me faz lembrar de Ivene dos Santos, que numa mensagem num congresso de pastores, disse que eu contou uma história de um ferreiro que colocava uma chapa de aço ou uma chapa de ferro no fogo e depois tirava, olhava para aquela chapa e depois colocava de novo e fazia isso sucessivamente, sucessivas vezes. E uma pessoa chegou para aquele homem e lhe perguntou: por que você está fazendo isso? Ele disse: é que enquanto eu não conseguir ver o meu rosto nessa chapa, eu não poderei usá-la. Enquanto eu não conseguir ver o meu rosto nessa chapa, ela não terá utilidade para mim. Deus muitas vezes nos coloca no fogo das provações, porque Ele quer ver o seu rosto em nós. Ele quer ver o seu rosto nas nossas atitudes, no nosso caráter.
Ser maduro é ser semelhante a Jesus. É ter o rosto de Jesus refletido em nós. Uma outra evidência da maturidade, além da nossa semelhança com Cristo, é a nossa estabilidade. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, como um barquinho agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. O que não faltam nos nossos dias são ventos de doutrinas. Mas um cristão maduro persevera na doutrina, na sã doutrina, na doutrina sadia da palavra de Deus. Ele não se deixa levar por ventos de doutrinas, mas se mantém firme, perseverante na palavra de Deus, na bendita palavra do Senhor. Maturidade tem a ver com semelhança com Cristo, tem a ver com estabilidade, ou seja, perseverança na doutrina, mas tem a ver também com relacionamentos. Se você observar, Paulo está falando sobre maturidade no contexto da unidade da igreja. Domingo passado, compartilhamos com os irmãos os versos de 1 a 6, e o texto continua. E quando a gente analisa o texto à luz do contexto, a gente observa que uma grande evidência da maturidade é a própria unidade que compartilhamos com os irmãos. Naquele célebre capítulo sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo afirmou: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando nós amadurecemos, nós deixamos as coisas próprias de menino, de criança. Maturidade, portanto, envolve unidade. O sinal da maturidade é a unidade. Agora, o sinal da imaturidade é a carnalidade, é a rivalidade, é a competição. A unidade cristã exige maturidade para vivermos unidos em torno da missão que Jesus nos confiou. Nós precisamos dessa maturidade que tem como meta principal Jesus. Para não sermos agitados de um lado para o outro, precisamos amadurecer. Para vivermos unidos, precisamos amadurecer. Para nos parecermos com Cristo, precisamos amadurecer. Essa maturidade, portanto, se reflete na nossa semelhança com Cristo, se reflete na nossa firmeza doutrinária e se reflete na unidade do corpo de Cristo. Uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, busca o seu aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a sua edificação, e busca também a sua maturidade, que se reflete na nossa semelhança em Cristo, na nossa perseverança na doutrina e na nossa unidade, na unidade em meio à diversidade. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos neste instante. Deus tem conseguido avançar na obra de aperfeiçoamento que Ele está empenhado em realizar na sua vida. Ele tem conseguido avançar nesta obra, ou esta obra está parada, paralisada,
porque você tem resistido à obra das mãos de Deus. Esse é o momento de você dizer a Deus: Senhor, por favor, aperfeiçoa a minha vida, conserta o que tem que ser consertado, restaura o que tem que ser restaurado. Eu não quero ser uma rede cheia de furos. Quero ser instrumento nas suas mãos para alcançar muitos peixes, muitas vidas, muitas pessoas para Ti. Quero ser instrumento para fazer muitos discípulos. Aperfeiçoa, ó Deus, a minha vida, aperfeiçoa o meu caráter. Ajuda-me a amadurecer, livra-me de ver os anos passarem diante de mim e eu continuar o mesmo. Que este ano seja um ano de crescimento, seja um ano de amadurecimento para mim, que eu Te conheça mais, que eu conheça mais o Filho de Deus, que eu conviva com Ele mais de perto, que eu conheça melhor o Seu modo de agir e me empenhe a fazer o mesmo. Livra-me das coisas de criança, ajuda-me a amadurecer mais e mais, para ser mais útil a Ti, naquilo que Tu queres fazer através de mim. Que o Teu rosto, Cristo, seja refletido nas minhas ações e nas minhas reações. Que o Teu rosto, Cristo, seja refletido na minha vida, no meu caráter, nos meus relacionamentos. Se esta é a sua oração, se este é o desejo profundo do seu coração neste momento, eu quero convidar você para se ajoelhar comigo, para orarmos juntos ao Senhor.